Aleluia. Louva, amada igreja, na paz, Senhor Jesus. Amém. Eu louvo, amada igreja, na paz, Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes com Jesus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem falado desde o início do culto, da abertura, a palavra da abertura, né? Que o Senhor falou a Gideão, né? Que ele seja forte, corajoso, né? O homem, o varão valente, valoroso, né? Então, como Deus já falou na palavra de abertura, que Ele escolhe aqueles que são teus. Aleluia. Né? Pode ver uma multidão, mas no meio dessa multidão Deus olha e vê aqueles que são dele. Porque até para beber é diferente. Aleluia. Até para estar numa festa tem que ser diferente. Aleluia. Se tiver bebida, beba água, porque vai ser diferente. Aleluia. Né? Se tiver oportunidade de ser convidada, vai, mas seja diferente. Aleluia. Então foram convidados quantos? 22 mil. Mas só os 300 ficou. Está cheio de cadeira nova, vai chegar um povo novo. A cadeira Deus já trouxe. Mas o importante é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui. Glória a Deus. Vamos abrir Aleluia. nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 24, que Deus falou comigo em casa. Eu estava estudando outra palavra, né? Que nós estamos fazendo os debates lá. O pastor foi lá e pegou ele também. Ele pode não vir para a igreja, mas ele está bem, está estudando. Estuda bem, graças a Deus, a palavra, né? Então, para a glória de Deus. Então, nós ficamos lá no debate, para aprender com Deus. Nós vamos ler do versículo 1. Deixa eu ver aqui, igreja. Do 1 até o 9, creio. Só até o 9. Bastantinho. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de Jeadim. A igreja. Então levou Saul 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e foi em busca de Davi e de seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. Olha, quantos homens? Quantos homens? 3.000. E eram o quê? Soldados. Imagine quem crê em Deus precisa de tudo isso. Foi dito aqui que não é pela nossa força, mas ele tinha a força dele. Né, igreja? Presta atenção. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. Em outras, na minha Bíblia fala que ele foi aliviar o ventre dele, né? Que Davi foi lá aliviar o ventre. Então aqui fala de outra maneira, né? E Davi e os seus homens estavam nos... Olha só o que Deus faz, ó. E Davi e seus homens estavam nos fundos eles estavam do lado de fora? Eles estavam olhando? Eles estavam lá dentro. Não adianta correr das mãos de Deus, que Ele vai com você junto com a pessoa que te persegue, porque Ele quer te usar como canal de bênção. Quem quer assim da glória a Deus? Vocês, a igreja. Então os homens Olha de aí. Davi lhe disseram: eis aqui o dia, o qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e farás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. A prestar atenção, deram conselho para ele, os homens que estavam lá no fundo, mais de 400 homens. Aproveita essa oportunidade aí. Deus está te dando ela. Davi foi de mansinho, que era a mesma caverna. Não é do outro lugar nem longe que você vai deparar com o teu inimigo, não. É verdade. É dentro da tua casa. É dentro lá onde você trabalha. Talvez até dentro do seu ministério. Mas Deus vai colocar para Deus testar o teu e o meu caráter.
Se o teu caráter é de Saul, não vai dar certo, mas se for de Davi, da glória a Deus, misturado com a aleluia. Né? Pode se assentar, mas eu vou ler mais. Aí, pode ler. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla no manto de Saul. Próximo. E disse aos seus homens, pode ler, igreja. E estendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Amém? E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. É até só esse versículo, pode ler, gente. Não, o outro, 8. Depois também Davi se levantou. Olha o que ele fez. Saiu da caverna e entrou por detrás de Saul, dizendo: Ei, meu Senhor. Olha que coisa E linda. olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Entenderam? Se prostrou. Davi correu lá e aproveitou e matou ele com a espada. Davi aproveitou a oportunidade para matar Saul? Também não. As palmas ao Senhor, igreja. Se a gente pegar o livro de Reis, né, Samuel, Crônicas, nós temos muito para falar do rei Davi. Os erros dele, mas o grande amor que Deus tinha por ele, segundo o coração de Deus. A Bíblia fala aqui que Davi, ele estava correndo de lugar em lugar, cidade em cidade, fugindo do rei Saul. De caverna em caverna, cidade em cidade, Davi foi parar até em Gates, lá na cidade dos filisteus. Ficou lá 16 meses. Eu bem lembro, 16 meses. E foi, olha, a perseguição de Saul com Davi durou quanto tempo? Quase 10 anos. Eu fui estudar quase 10 anos, porque ele foi ungido, a rei com 30, governou o reinado com 40, então, soma tudo, 30, 40, 70, ele morreu com 70. Então, Davi foi perseguido, Saul não desistia de matar a Davi. A Bíblia fala que quando foi o exército contra os filisteus, pela guerra, nós conhecemos essa passagem muito rica na Bíblia, que o exército de Saul temeu ao gigante Golias. Ninguém teve coragem de enfrentar. E o pai de Davi, Jessé, mandou que ele fosse lá ver os irmãos, levar algo para os irmãos. Os irmãos ainda zombou um deles e Davi falou: o que você está fazendo aqui? Você veio ver se nós estamos perdendo? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Aí Davi pegou, olhou para o gigante e falou: mas o que esse incircuncioso está fazendo contra o povo de Deus? Olha, igreja. Às vezes, no meio de tanta gente crente, e está tão, como já foi falado, o pastor Eduardo aqui falou, desacreditado na promessa, que a palavra de Deus é a promessa dele nas nossas vidas. Né? Que não crê mais em nada. Quem é você que veio aqui, o único pequenininho ali, ruivo, que falou: quem é esse daí que está vindo contra o povo de Deus? Eu vou matar ele. Olha, novinho, baixinho, um grande exército, ninguém teve coragem, nem quando Davi pegou as pedras, ajuda ele, falaram: nós vamos te ajudar, aquela que acertar, nós vamos continuar. Ele falou: vamos se reunir, então se é para fazer isso, vamos fazer. Cara, tudo ali só olhando. Sabe por quê? Tem gente só olhando o teu ministério. Tem gente observando: será que vai conseguir? Vai não estudar isso, é o começo, logo para. Para não, sabe por quê? Quem chamou você está aqui nesta noite. Aleluia. Jesus está aqui falando com a igreja dele desde o início do culto. Glória a Deus. Saul pegou a armadura dele, tudo, colocou em Davi, de soldados. Davi não conseguiu andar, sabe por quê? A força minha e sua vem do Senhor. A força e a unção que estava ali sobre Davi vinha do Senhor. Foi falado aqui, eu prestei atenção no começo do culto. A nossa força
vem do Senhor. Aleluia. Não adianta nós tentar fazer nada sem o Senhor nos dar a direção. Davi não foi lá porque Jessé mandou ele ir. Davi não pôs a armadura ou tirou porque ele achou pesada. Davi foi lá porque Deus já tinha preparado ele derrubar o gigante Golias. Deus está preparando eu e você nesta noite para derrubar algo tão ruim na nossa vida, algo que nós não entendemos, uma situação que vem com tudo e nós não conseguimos enfrentar, desistir. Davi ele foi, pegou o foge dele, né? Pegou as pedras no riacho, colocou. Sabe por que Davi fez isso, igreja? Porque ele era pastor de ovelha. Porque ele tinha essa habilidade de proteger as ovelhas, como? Dos ursos, não é? Dos leões, não é isso? Então ele tinha uma habilidade. E essa habilidade Deus usou Davi para derrubar um gigante. Talvez você ache que Deus colocou na tua mão e já não tem mais. Talvez você acredite que não é assim, não. Essa habilidade aí na tua vida e na minha, talvez é de pregar, talvez de louvar, talvez é de orar, de interceder. É uma habilidade a qual Deus vai usar a minha e a tua vida. Deus usou a habilidade das pedras, de Davi. Davi derrubou o gigante. Matou Golias, pegou a cabeça dele, cortou, levou como prêmio para Saul. Olha lá, e Saul gostou, né? Gostou de Davi, mandou chamar Abner, né? Chefe dos exércitos, foi lá, levou Davi, ele gostou, sabe o que ele fez? Pôs Davi como chefe dos exércitos dele, olha a intenção dele. Foi bom para ele, né? Peraí, está sendo bom para mim? Deixei ele aqui no exército, deixei ele na frente aí. E Davi começou a ser um bom guerreiro. Ele ficou em Gade 16 meses, sabe fazendo o quê? Aprendendo a lutar. Sabe onde? Na terra dos filisteus. Onde ele foi aprender a lutar? E Davi começou, Deus usar Davi como um ótimo guerreiro. E Davi ia para as guerras e vinha com notícias boas, vencia as guerras. Quando chegaram, Davi chegou lá com o exército, Saul, aí ouviu uma música. Ouviu cantar uma música que perturbou Saul para toda a vida. Toda a vida de ir atrás de Davi por esta música. As mulheres, quando chegaram da guerra, disse: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Pronto. Entrou espírito de ódio, de ganância, de vingança aí. Isso porque Deus já tinha rejeitado Saul, né? Inveja, ele não aceitava a glória dele, que a glória não era dele, era de Deus, a dividir com ninguém. Ele queria que só agradassem a ele. E Saul começou a perseguir a Davi. Aí começa a fuga de Davi. E quando ele derrubou Golias, os irmãos deles lembrou que Samuel foi lá na casa deles ungir Davi. Samuel já tinha ido na casa dele. Então quando Deus começa a te preparar para uma obra, uma missão, Deus já visitou você. Deus já ungiu você. Deus já está capacitando eu e você. Ainda que vão, olha Davi, quanto tempo, 10 anos a igreja fugindo de Saul. Não foi um dia, mas sabe o que foi isso? Quando ele foi para as cavernas, na caverna de Adulão, onde ele encontrou homens tribulados, magoados, tudo lá se tornou um exército, os valentes de Davi. Então quando ele foi para lá, ali foi um teste com Deus. Ali Deus já estava preparando ele para reinar em Israel. Só que quando ele teve a oportunidade de matar, ele não matou, sabe por quê? Ele falou: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Quem sou eu para fazer algo? Oh, meu Senhor, eu não tenho nada contra ti. Para de ouvir as pessoas dizer que eu quero o teu mal. E Saul, por aqueles momentos, teve remorso, mas durou pouco o remorso dele, porque o ódio era maior que o remorso. O ódio, a vingança, a inveja era maior que tudo na vida de Saul.
E Davi continuou fugindo, indo aqui, indo ali. Foi lá e aí o rei Amaleque deu a espada de Golias para ele, deu pão para ele, deu alimento. Saul soube porque ele sabia aonde Davi ia, ele sabia. Só que quando ele sabia, Deus já preparava Davi para ir para outro lugar. Olha, Deus poderia acabar com aquilo na hora. Deus poderia parar de Saul na hora. Mas tudo é o tempo de Deus. Não adiantava Davi querer passar na frente e falar: ó, Reinaldo, Deus já me ungiu, eu sou o rei de Israel. O Senhor, você já não é mais esse. Não, sabe por quê? Era o tempo de Deus. Deus não mandou Davi matar. Deus não mandou Davi já subir ao trono. Não, sabe por quê? Tudo é o tempo de Deus. Mas para esse processo teve que passar por isso. Não adianta nós querer ensinar, pastorear, pegar, ensinar, ir lá fora, julgar, falar. Não adianta nada. Primeiro nós temos que passar o processo com Deus. Primeiro você tem que ir para a caverna, você tem que ir para o deserto, você tem que aprender com Deus, você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a ser dependente de Deus. Davi era dependente de Deus. Ele não teve ódio, ele tinha tristeza de ser perseguido. Se tornou amigo de Jonatas. Saul ficou tão nervoso que ele foi lá e o sacerdote deu alimento para ele, deu a espada de Golias, que Saul matou 85 sacerdotes, fora as crianças, bebê, mulher. Olha o ódio desse homem. Mas Davi não matou, não matou. Ele teve aquela oportunidade e não fez. Quem está entendendo a palavra da glória a Deus? Sexta foi falado de Neemias, né? Uma palavra que eu fui embora, quando ele orou, ele disse: Deus, perdoa a casa de meu pai e os pecados de meu pai. Aí eu falei na minha oração: Senhor, perdoa o pecado dos meus filhos e perdoa o pecado da minha casa. Então essa palavra que Deus nos dá para nós ouvir foi falada a missionário. A vinha é a casa de Deus. Nós temos que pegar tudo que Deus está falando na igreja e nós temos que cuidar bem dela. Não importa as afrontas, o que for, Deus ele tem um propósito com nós, nós vamos porém até o fim. Davi não desistiu, ele foi até o fim, com a perseguição de Saul e tudo. Só que ele não pôs a mão, não matou. Saul prometeu Mical para casar com Davi. Eu te dou minha filha. Dote, tinha que ter dote, né? Qual era o dote? O varão fosse casar com a mulher, teria que ter joias, ou animais, ou terreno, né? Aí Saul ainda debochou de Davi. Sabe o que ele falou? O seu dote para mim será você matar 100 filisteus, né? 100 filisteus. Olha o dote dele, né? E aí Davi foi e matou 200 filisteus. Ele não matou 100. Sabe por quê? Quem estava no controle da vida de Davi é Deus. Sabe por quê? Davi colocava tudo na mão de Deus. Se Davi não confiasse em Deus, não obedecesse ao Senhor, não temesse a Ele como ele temeu, ele cortou a hora só. Quando ali Saul entrou na caverna, ele estava lá no fundo. Eu creio que Saul tirou o manto, né? Porque ele só podia ter tirado. Davi foi lá e cortou um pedacinho e o coração dele se entristeceu. Porque ele sabia que quem ia julgar, justificar ele, somente era Deus, não era ele que ia fazer com as suas próprias mãos. Então se alguém na nossa vida, no nosso decorrer, fez algo para nós, ou você não esquece, ou tem algo aí, não tenha vingança. A vingança pertence a Deus. Salmo 94, a vingança pertence a Deus. Ai, fez para mim, vai tomar o troco. Deu, levou, deu, não é isso que eles falam? É assim, fez, eu não esqueci não, só espera a hora que eu encontrar com essa pessoa, vou fazer a mesma coisa. Fez, vai tomar de volta, vai ter troco. Não teve troco. Davi não teve troco. Davi teve um Deus que cuidou dele, deu a direção para ele, porque ele foi ungido por Deus. Eu e você é ungido por Deus. As nossas atitudes vêm de Deus, nós temos que ouvir a Deus. Aleluia. E Davi ouviu o Senhor.
Davi ouvia tudo que Deus mandava, ele não fazia nada. Se Davi não tivesse pedido ao Senhor, como ele escrevia no Salmo 119, se eu não lembro, 105, é isso? Que a tua palavra, né, é lâmpada para os meus pés, né? Para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Eu guardei a tua palavra no meu coração. Olha que o salmista fala nos Salmos. Senhor, não afasta de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. Quando Lai se arrependeu, olha só o salmo que Davi fez para Deus. Deus, não me lança fora da tua presença, tenha misericórdia de mim. Se há algo no meu coração de ódio, de vingança, de troco, de fazer, Senhor, limpa, porque quero ser como o teu servo Davi. Eu não quero ser como Saul. E não parava de perseguir, Saul não parava de perseguir Davi. Havia um preleitor que eu ouvi, pastor, que ele pregou, que Jonatas fez um acordo com Davi. Se meu pai vier, eu vou até onde você está e vou atirar a flecha. Não é? Se eu atirar ela 3 vezes, é porque meu pai está dentro. Né? Uma coisa assim. Se não, meu pai vai vir. Jonatas foi lá e atirou. E o preleitor falou que na hora que ele atirou, Deus desviou a flecha. Nem quando Deus vai desviar a flecha. Não é, Júlia? Presta atenção. Se Deus está no controle de tudo, Ele é o dono da flecha. Algo certo para Ele. Ele sabe onde vai. Ele apenas permitiu que chegasse até ali e acontecesse tudo aquilo. Então Deus, Ele permite, igreja, tantas coisas acontecerem na nossa vida, na nossa caminhada, né? A entrar em caverna, andar no deserto, a fugir. Davi se fez de louco para o rei, não foi? Ele se fez de louco, babava, sabe? Para dizer que ele, para não tocarem ele ou matarem ele, ele fingiu de louco. Paulo disse o quê? Fazer louco, fazer de sábio no meio dos loucos, né? Não é? O próprio Paulo fala isso. Então, Davi, ele babava para acreditar. Olha a estratégia desse homem, para dizer que ele era louco, para que não jogassem ou expulsassem ele. Deixa ele aí, esse homem é louco. Ele não faz nada não, mas ele sabia que ele era o rei. Às vezes nós temos que se fingir assim, se fazer assim, né? Porque maior, como Deus já usou o pastor Eduardo, maior que está em nós, pastor Reginaldo. Então as nossas batalhas não é fácil não. Davi foi ungido, escolhido. Davi morreu com 70 anos e teve uma velhice boa de dias, uma velhice feliz. E antes que ele morresse, ele chamou o quê? Salomão e disse: obedeça a Deus. Aconselhou o filho dele, né? Seja bom, seja obediente, obedeça os mandamentos do Senhor. Já Saul, quando teve a guerra com os filisteus, perdeu a guerra. E Saul viu o flecheiro dele e falou: atira a flecha em mim, para que eu morra, para que eu não quero morrer na mão desses incircunciosos filisteus. O flecheiro falou: não vou fazer isso. Ele pegou a espada e ele mesmo se lançou na espada. Aí seu flecheiro viu. Por que ele fez isso? Porque ele viu os 3 filhos mortos pelos filisteus. Jonatas, né? E Abinadab, né? E teve os 3 dele que morreu. Olha a morte de Saul e olha a morte de Davi. Davi teve a velhice abençoada nos seus dias, feliz com teus filhos, lá no seu reino. Ainda teve tempo de aconselhar o teu filho Salomão, que seria o rei. Davi morreu. Nós sabemos que Davi, ele fez um voto com Jonatas, depois lá em Samuel 9, se me lembro, 2 Samuel capítulo 9, fala, né, de Mefibosete. E Davi lembrou desse acordo. Jonatas já estava morto, mas a promessa estava em pé, né? Então aquilo que Deus tem nas nossas vidas, ninguém pode tirar, ninguém pode mudar o nosso percurso, né? A Bíblia fala que Paulo, quando ele esteve naquela ilha de Malta, eles escaparam do naufrágio, do Heraquilão, tudo. Ninguém morreu ali. Mas chegou ali, o que aconteceu com ele?
a cobra picou ele, não foi? Aí ele foi curado, nada aconteceu. Todos estavam esperando o quê? Ele morrer. Se saiu do naufrágio, estava com pecado. Se chegou aqui, a cobra picou, esse daí está com pecado. Nada aconteceu. O que aconteceu? Viram que ali estava Deus na vida dele. E levaram ele para orar. De lá saiu uma igreja primitiva, né? Então, que a Bíblia fala que nós somos dependentes de Deus. Sejamos como o rei Davi, igreja. Que no percorrer da história dele, Davi foi um guerreiro. Davi foi para a caverna de Adulão lá. Os seus irmãos, alguns parentes foram atrás dele lá, ficaram lá. Ensinou aqueles homens. Já sabemos que virou os valentes de Davi. Mas aqueles valentes de Davi aconselhou ele: vai, mata, cai na tua cara a oportunidade. A porta abriu. Mas nem toda porta que é aberta é de Deus, é para fazer o que nós quer, não. A porta está aberta, vai lá e mata. Nem toda porta que se abre, Deus permite abrir. Precisa ver se Ele está mandando entrar, Ele está mandando ir, Ele está mandando fazer. Deus não estava mandando matar ninguém, nem lá se vingar ou se fazer aquilo ruim com o Saul. Mas a porta foi aberta, na cara dele ali com eles. Então vocês vão falar, agora está certo, ó, Deus está no negócio, foi Ele que trouxe, a porta Ele abriu, eu vou fazer, eu vou matar e acabou a perseguição. Não, porque quem ia fazer justiça é Deus. Quem faz justiça nas nossas vidas é Deus. Se tem um inimigo em nossas vidas, quem vai tirar a mesma mão que está na tua vida, está na mão do nosso inimigo. É a mesma mão. E Davi sabia que Deus era com ele. Davi orava a Deus. Saul não fazia isso quando teve lá a guerra com os filisteus. E Samuel tinha que ir lá fazer um sacrifício ao Senhor, para que o Senhor desse os filisteus na mão dele. Que guerra contra eles durou, hein? Quantas vezes, né? E nos dias de hoje, se fosse, ainda tem, né? Ramá tem guerra ainda, né? Hamas, hein? E o Samuel estava demorando para chegar. E os homens aflitos ali: rei Saul, o senhor tem que tomar decisão, ô rei Saul. Só que o rei Saul confiava na força dele. Ele acreditava que ele podia, porque ele era o melhor, ele era o rei. Ele estava com 3.000 homens ali para pegar Davi, ele era o tal. Ele era o que tinha força, He-Man, né? Tinha aquela força. Só que eu acredito que o próprio Deus permitiu Samuel não chegar na hora. Porque aonde estava o coração de Saul? Nas atitudes da carne dele, da ambição, da ganância, de ser o rei e mandar, e ser dono daquilo tudo, sabendo como foi louvado tudo que nós temos, é Deus que nos dá. E ele foi e ofereceu o sacrifício. E o Senhor Deus rejeitou Saul. E quando também foi lá para matar todos os amalequitas, não deixar ninguém, ele não matou o rei dos amalequitas. Trouxe com ele, ainda trouxe com ele. Ainda trouxe o rei com ele. E trouxe alguns homens para ajudar os despojos. Os animais. Olha a ambição deste homem, igreja. Um homem que Deus... vocês falaram hoje de manhã. Um homem que Deus escolheu, porque o povo pediu um rei, sabendo que o rei, Deus estava cuidando de todos, mas eles queriam um rei. E Deus escolheu Saul. O mesmo profeta que ungiu Saul, ungiu Davi. Então, a unção que Deus deu para Saul, ele mesmo rejeitou, porque ele não obedeceu ao Senhor. A unção que Deus coloca na nossa vida, nós temos que viver em obediência à palavra dele. Se nós não vivermos em obediência, como já foi falado de outras igrejas, em muitos ministérios, não adianta nada pular, não adianta nada profetizar, não adianta nada correr na igreja e gritar e profetizar, se nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. E o Senhor rejeitou a Saul naquele dia do sacrifício, e quando também ele não matou o rei amalequita. Porque ele, veja, gente, foi Deus não. Ele achou melhor não matar.
Ele achou melhor trazer. Então não é o seu melhor que é o melhor na tua vida. Não é o meu melhor que é bom para mim. É o melhor que Deus tem para mim e para você. E Ele tem o melhor nesta noite para mim e para você. Para que nós venhamos aprender com o rei Davi a obedecer ao Senhor, a não procurar vingança. Davi, ele poderia pagar o mal com o mal, mas ele pagou o mal com o bem. Então, a mesma coisa aí, você é duro, é difícil, é. Que nem a missionária sempre diz, como eu era um pavio, né? Agora, hoje já está mais mansa, mas quem é que está mudando hoje? Você já está indo para o deserto, você talvez ainda vai passar para as cavernas, mas na caverna, Deus enviou o anjo, o próprio Deus foi lá e falou, sai daí, que eu tenho pão e água para você. Porque você vai caminhar 40 dias para Elias. Então, se Ele põe eu e você na caverna, é para nos moldar, nos aperfeiçoar. Não como Saul fez, da maneira que ele quis e acabou muito triste, rejeitado por Deus. Eu estava estudando sobre Atos. Paulo queria ser pastor em Jerusalém. E ele falou, eu vou cuidar dessa igreja. Só eu sou bom para cuidar dessa igreja. Chegou lá, eles não queriam ele, porque sabiam que Deus estava trabalhando ainda em Paulo. Mas ele já achava que ele podia cuidar da igreja. A igreja não aceitou ele. Tira ele daqui, não quer ele aqui não. Manda ele para outro lugar. Deus falou para ele, não fica aí que eles não vão te aceitar. Vai para outro lugar que eu vou te mandar. Paulo ficou. Aí Barnabé veio, carregou Paulo e foi para outro lugar. Sabe o que aconteceu com a igreja? A igreja cresceu. Olha os planos de Deus. Então, quando Deus tem um propósito, Ele faz. Nós não entendemos nada. Às vezes nós vemos a igreja assim, não entende nada, mas Deus já está trabalhando na igreja dele. Ele quer nos aperfeiçoar na palavra dele. Ele quer sim, Ele permite nós mesmos, não importa o tempo de ministério, entrar em cavernas, esperar no Senhor. Elias ali na caverna entrou em depressão. Davi entrou fugido, no meio de um povo tribulado, homens tribulados, desgostosos da vida. Lá formou o que? Um grande exército. É no meio de uma situação em nossa vida que Deus nos levanta. Porque nós temos que esperar no Senhor. Quem crê assim dá glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha só que processo esse homem passou. Ele foi lá rei em Hebrom. Se eu me lembro, Hebrom, durante 7 anos e meio, ele foi rei lá. Por que ele foi rei? Porque um filho de Saul morreu, Esbocete morreu, aí ele foi para o trono e ficou lá. Mas em Jerusalém, porque era o tempo de Deus, né? Tudo é o tempo de Deus. Quando Deus prepara um novo caminho, Ele está na frente e está no controle. E quando Ele prepara um novo caminho, as coisas deles virão, as coisas novas se farão, porque está tudo na direção de Deus. E Davi ficou na direção e ficou velho, uma velhice em bons dias. Ele morreu 70 anos, é novo ainda, né? 70 anos, ele morreu com 70 anos, mas morreu feliz, em bons dias de velhice. Que nós possamos chegar, eu estou chegando já, né? Nós já está chegando já. Que Deus nos dá esses bons dias com Cristo. Permanecemos em Cristo, esperamos em Deus, a tua família é de Deus, né? Que nós venhamos agir igual Davi, sempre na direção do Senhor. Que a tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, né? Davi, o salmista, disse, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E ele fez isso nessa jornada contra Saul. Porém, ele nunca atacou Saul. Fugia, porque Deus assim permitia. E o tempo era de Deus. Então, o tempo é de Deus na minha e na tua vida. Amém, igreja? Mas o Senhor está no controle de nossas vidas. Salve inteira, glória a Deus. Eu estava vendo, Davi era humilde. Ele não se gloriava. Ele sabia que tudo era de Deus e vem de Deus. A Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 34, se eu me lembro, que
Moisés, quando ele foi lá no Monte Sinai, e Deus falou com ele, face a face, o que aconteceu com o rosto de Moisés? Resplandeceu. O que aconteceu? Resplandeceu. O que aconteceu? Resplandeceu. Nós temos o brilho de Deus. Aleluia, Jesus. Nós não vimos, mas aqueles que não vê lá fora, viram algo diferente em mim e você. E Moisés, quando desceu lá do monte, o que ele pediu para fazer? Quem lembra? Colocar o quê? Véu. Por quê? Porque a glória de Deus. Aleluia. Ele pedia para pôr o véu, igreja. Ele podia se gloriar. Eles vão me olhar, mas não vão nem chegar perto. Deus deu uma glória dele em mim. Olha, eu fui lá, fiquei 40 dias, não bebi água, não comi, ele me sustentou. Olha, agora eles vão ver como brilha. Não. Sabe o que ele fez? Coloca um véu em mim. Ei, você está pregando bem, glória a Deus por isso. Você está louvando bem, glória a Deus por isso. Você está orando mais, glória a Deus por isso. Coloque teu véu, porque a glória é de Deus, igreja. A glória é dele, é tudo dele. Somente quando Moisés ia falar com Deus, ele tirava o véu. Mas quando ele descia, ele colocava o véu. Porque nós sabemos que a glória é dele, é tudo dele. Eu fui na casa do meu irmão, orei. Não, eu estou falando uma suposição, orei. E a irmã ficou curada. Não, o Senhor me levou até lá, e a glória dele desceu, resplandeceu, e a cura veio na vida da irmã. Aleluia. Porque a glória é dele, sem a glória dele nós não somos nada. Foi falado aqui, nós não somos nada sem Deus. E Moisés pediu, eu achei tão lindo isso. Coloca o véu sobre meu rosto. Porque a glória só pertence a ele. Aleluia, Deus santo. Fala para o teu irmão, Deus falou, usou o pastor. Eu não sou de falar, mas eu sou. Cada um tem seu costume, né, igreja? Fala para o seu irmão, a glória do Senhor A glória do está Senhor sobre o teu rosto. está sobre o teu rosto. E quando você entrar na sua casa, a glória dele está na sua casa. A glória dele. Mas espera aí, cubra teu rosto, porque a glória é dele. Aleluia. Espera aí, não tem nada de mim, de você não, a minha casa está mudando, mas eu não mudo nada, mas a glória de Deus da minha vida está mudando tudo. Só quem crê na glória a Deus. Aleluia, fala ao Senhor, igreja. Aleluia. Davi não se gloriava. Moisés não se gloriava, Elia quis morrer. Olha, desceu fogo do céu, matou 450, mais não sei quanto lá, profeta de Baal. Ele falou, você viu? Deus é comigo. Eu orei, o fogo desceu e acabou com tudo. Eu sou aquele. Eu sou homem de Deus. Sabe o que ele fez? Estão vindo aí para te matar, correu para a caverna, entrou em depressão, que ia morrer. O anjo falou, peraí, vem cá. Eu tenho um alimento aqui nesta noite para minha igreja. Come a minha palavra. Come desse pão. Beba dessa água, que é a água é Cristo, é a fonte de água viva. Beba dela. Levanta e anda, que o caminho ainda é grande. Aleluia. Mas, Senhor, eu fiz tanta coisa. Elias, né? Eu fiz, olha, Mateus, olha, e agora quer me matar? Não, vai. Mas antes de Elias chegar ali para querer morrer, quem estava dentro da caverna? Jesus. Quem estava dentro da caverna? O próprio Jesus, igreja. Ele nunca vai te desamparar. Aleluia. Se ele te levar para o deserto, tem a coluna de fogo. Glória a Deus. Se você for de noite para algum lugar que você não sabe, peraí, lembra da coluna de fogo que está com você. E de dia, se você for a um lugar que você não conhece, Deus, e agora é a glória de Deus está sobre tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E assim, Davi morreu nos seus bons dias aí, farto de idade. Eu falei, Deus, quando o Senhor me recolheu, eu quero estar orando. Eu quero estar na igreja, pregando.
Eu quero estar em casa orando de uma maneira, eu quero estar adorando o Senhor. Mas não é da minha maneira, né? Da maneira de Deus. Posso estar pegando um ônibus, sei lá, indo não sei o quê, né? Só carro de fogo não, porque a glória de Deus, né? Mas que Deus faça a vontade dele nas nossas vidas. E resplandeça como Deus usa sempre o pastor Reginaldo, no livro de Isaías. Que a glória de Deus resplandeça sobre nossas vidas. E nunca se esqueça que estamos debaixo da graça dele. E a glória dele está sobre todos nós. Há um brilho diferente nas nossas vidas. Mas nós não temos que esquecer que o brilho é dele. Aleluia. E se começar a se exaltar, tá vendo? Puxa, eu estou pregando, eu pregava 15 minutos. Quando eu fui pregar, a primeira vez, eu quase quebrei o dente, tanto que eu bati o microfone. Vergonha. Eu pregava 15 minutos, agora estou pregando, olha, estou arrebentando, estou pregando quase uma hora. Glória de Deus. Se Ele não nos der a palavra, você pode estudar, você pode ler, você pode fazer o que você quiser. Se a unção dele não estiver na nossa vida, não sai nada. Sabe por quê? Sem Ele nós não somos nada. Aleluia, Jesus. E a glória dele está aqui neste lugar, nesta Glória a noite. Deus. Só quem crê na glória de Deus. Glória a Vamos Deus. colocar em pé. Aleluia. Esta palavra que Deus me deu, eu ia até trazer sobre Pedro. Eu ia trazer sobre Pedro. Comecei a estudar sobre Pedro. Eu gosto muito de Atos, né? Eu li muito sobre Atos. Estudo sobre, né? E dos apóstolos, sim. E eu comecei a estudar. Falei, já sei, Deus, é Pedro. E eu comecei a estudar. Falei, ô, bênção, Deus já me deu a palavra. Aí, peraí. Eu escolho. A palavra é de Deus. Deus escolhe, não é ele? O Espírito Santo de Deus falou comigo. Fala sobre Davi, meu servo. Aleluia, Jesus. Falei, mas Deus, crônicas, reis. E Deus falou. Aí eu comecei a estudar, até chorei, veja, sabe por quê? A gente começa a estudar, parece que nós estamos lá, não é não, missionário? Você estava na vinha, ele já estava primeiro. Ele já andou na vinha de Nabote há muito tempo. Eu pensei até que ele ia comprar a vinha. Não, só minha casa. Então, Deus faz assim, quando Ele fala para nós pregar, né, missionário? Ele coloca para nós estudar. Né? O pastor disse que não estudou nada, que não sabia nem que ele ia pregar. Ele chegou aqui, quem vai pregar? Você. A glória é de Deus, pastor. Aleluia, Jesus. Mas foi uma das pregações mais lindas que eu ouvi. Aleluia. Foi ou não foi, igreja? Que pregação. Eu cheguei em casa e falei, Deus, já sei, mas quem pregou? Falei, glória a Deus, a glória é de Deus. A glória é dele, é tudo dele. Aí o Fábio chega lá em casa, o que gosta de perturbar, né? Quem és tu, perturbador de Israel? É Elias, né? Quem é tu? Aí ele fala, ô Bia, quando você vai pregar, você está na escala? Mas ele perturba. Eu falei, no tempo de Deus ele vai pregar. Né? Está tudo na mão do Pai. Davi ficou 10 anos fugindo. Às vezes as pessoas ficam como tua sobrinha, pode ficar. Mas se Deus tem um propósito, Ele traz, né? Deus usou quem foi que Deus usou para falar do vaso de oleiro? Walter, o diácono Walter? Foi sim. Foi o Neudo, olha, Deus usando o Neudo, sexta-feira. Aí eu perguntei, olha eu aqui com Deus, pastor, eu fico conversando aqui, não é? Questiono, não é? Falei, peraí, na casa do oleiro só tinha aquele vaso que estava na mão do oleiro? Era só aquele vaso, igreja? Era só aquele vaso? Mas o Senhor tem um compromisso comigo e com você. Aleluia. Glória a Deus. Nós não estamos lá só para olhar, nós estamos na mão do oleiro. Glória a Deus. Eu perguntei, Deus, mas quantos vasos tinha lá? Olha, Deus falando, não foi que eu te falei? Aí Deus falou, muitos vasos, mas os meus eu pego da minha mão em molde. Aleluia, E Jesus. coloco o meu óleo. E derramo minha unção. Porque eu sou o oleiro da minha igreja. Aleluia. Aleluia, Deus. Dá tempo de adorar? Não estou na hora, né? Vamos adorar. Eu queria que você louvasse. Fica tranquilo. Eu via quando eu comecei a estudar e você louvando, fica tranquilo.